Boa noite, gente. Meu nome é Eliseu. Eu sou dirigente da Tenda de Caridade Caboclo Pedra Branca, uma terreira que fica aqui na cidade do Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul. E o meu intuito de gravar esse vídeo é trazer uma mensagem de paz, uma mensagem de equilíbrio para todos nós nesse momento tão difícil que a gente está passando, tá? Então eu procurei aqui um texto. Esse texto aqui é do livro Na Sublimação da Alma, da Lúcia Cominato, tá? Que essas mensagens aqui desse livro foram psicografadas pela Lúcia Cominato, a médium Lúcia Cominato, e quem escreveu foi o espírito Irmã Maria do Rosário, que é a protetora dela, dessa médium, tá? Eu vou ler o texto aqui, tá? Eu não quero deixar o vídeo muito grande, né? Porque depois tenho dificuldade de publicar ele. Aí que começa assim, ó, o título do texto é No Ato de Servir. Ó. Servir com desinteresse e por amor ao próximo. Poucos sabem fazer. Geralmente aquele que serve busca alguma compensação pelo ato que pratica. Servir por amor como sendo ao Senhor requer abnegação e desprendimento, a fim de conseguir realizar uma obra de verdadeira caridade. Não bastam as palavras brilhantes pronunciadas numa cátedra, reunindo multidões, se o exemplo das próprias atitudes vier a negar aquilo que diz. Não é suficiente estender as mãos em auxílio àquele que esteja a passar por privações apenas por uma demonstração de magnanimidade que satisfaça o próprio orgulho se o coração permanecer indiferente. Necessário se faz que todos os bons atos praticados externem reais sentimentos do amor ao próximo e não apenas serem realizados por uma simples obrigação. Sem piedade pela dor alheia, sem abnegação total, nada do que se possa fazer em favor do próximo acrescentará algo a si mesmo. Assim, importa que te desobrigues das demonstrações exteriores de caridade, para que esta se dê com absoluto desinteresse numa exemplificação constante do que realmente deseja sentir. Recordando as palavras de Jesus, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Procura agir com humildade e, por já teres conquistado bons sentimentos, espalhe alegria ao teu redor, porque já a sentes dentro de ti. Incentiva a fé que já conseguiste conquistar aos que permanecem na indiferença. Estimula a coragem aos que estejam a fraquejar, mas que em ti nunca faltou. Renova a esperança que sobeja em ti aos desiludidos da vida. Jesus não apenas ensinou, ele exemplificou. Imita-o e aprenderá a servir. Bom, esse texto aqui fala de várias coisas, não só de caridade, né? Fala a respeito de como nós devemos fazer a verdadeira caridade. Então, é comum, todo mundo conhece, né? Um ou outro irmão, né? Que às vezes faz uma caridade com interesse, às vezes um interesse de se promover, um interesse político, um interesse comercial, tá? E a gente tem que observar bem isso. E o mais importante disso tudo, tá, gente? Sempre assim, ó, uma coisa que eu sempre vi, né? Às vezes a gente vê um áudio na internet, um vídeo na internet, aí fala assim, como identificar pessoas falsas? Como identificar pessoas maldosas, maledicentes, né?
como identificar qualquer tipo de sentimento negativo, de qualquer tipo de atitude negativa. Aí a gente lê aquilo ali, né? Mas eu me lembrei de fulano, eu me lembrei de Beltrano. Fulano é assim, Beltrano é assim. Né? Às vezes até eu fico meio aborrecido quando eu leio algum texto aqui na terreira, né? Que normalmente as pessoas correm, a primeira coisa que as pessoas fazem, né? Vamos ler um texto, né, que fala sobre o egoísmo, que fala sobre maledicência, que fala sobre até a falta de fé mesmo, né? Tá? E a primeira coisa que as pessoas pensam, né? Inclusive eu, tá? Eu não estou me tirando desse grupo aí, mas eu já consegui dar uma melhoradinha, bem pouquinha, já consigo entender algumas coisas. Então, quando a gente fala isso, a primeira coisa que as pessoas fazem, que os irmãos fazem, nem todos os irmãos, é claro, tem gente que já tá bem acima, né? Numa evolução bem acima. Mas isso aí, eu vou dizer assim, eu não vou nem maioria, nem minoria, não vou quantificar isso aí, não é importante essa quantificação. Mas as pessoas ainda fazem isso, né? Vamos falar sobre orgulho, sobre vaidade. Aí a pessoa se remete a uma pessoa. Não, gente. Não é esse o caminho. Sabe? Isso eu aprendi aqui na terreira junto com os guias, né? Com o Pai Pedra Branca, que é o guia-chefe da terreira, com o Guardião Marabou, com o Guardião Capa Preta, com os pretos velhos da casa, tá? Não é por aí. A gente, quando lê um texto, quando eu estou aqui na frente do celular, da câmera do celular, lendo um texto, eu não tenho que identificar o defeito do outro, tá? Falar um texto sobre o ato de servir, sobre caridade bem feita ou mal feita, eu não tenho que ficar me lembrando, dando como exemplo, né? Até é antiético isso aí, né? Mas eu não tenho que ficar pensando, querendo encontrar o defeito nas outras pessoas. Eu tenho que encontrar em mim mesmo. Então, assim, isso é uma reflexão que eu convido a todos a fazer, tá? Lê um texto que fala sobre egoísmo. Esquece os outros, entendeu? Mesmo que tu conviva com uma pessoa egoísta, super egoísta no teu lado. Mesmo que tu conviva lá no teu emprego, tá? Com uma pessoa super egoísta, super maliciosa, não interessa isso aí. Né? Eu já vi pessoas, porque o cônjuge, né? O cônjuge, no caso, o marido ou a mulher, né? Várias pessoas dizem, porque o meu cônjuge é isso, porque o meu filho, o meu cunhado, não. A minha tia, a minha colega, o meu colega de serviço, não, gente, não é isso aí. Não vai adiantar nada, tá? Isso não vai adiantar nada. Tem que começar por ti mesmo. Faz uma avaliação de ti mesmo. Então, assim, falou sobre caridade, sobre a boa caridade e a má caridade, que seria o objetivo principal desse texto aqui no ato de servir, tá? Principalmente quando ele fala ali, não bastam palavras brilhantes pronunciadas numa cátedra, reunindo multidões, se o exemplo das próprias atitudes vier a negar aquilo que diz. Não é suficiente estender as mãos em auxílio àquele que esteja a passar privações apenas por uma demonstração de magnanimidade que satisfaça o próprio orgulho se o coração permanecer indiferente. Então, assim, a gente tem que começar a entender que os textos, que a aplicação disso tem que começar primeiro na gente. Eu tenho que me examinar, tá? Eu já li esse texto mais de uma vez, tá? Até para poder comentar ele aqui nesse vídeo, tá? Mas, então, assim, eu já aprendi com os guias e protetores, com o Caboclo Pedra Branca, que é o guia-chefe da casa, que eu não tenho que ficar pensando se o fulano ou o Beltrano, né, se a pessoa que está mais próxima de mim, se ela está fazendo uma caridade boa ou uma caridade ruim, né? Não é isso aí, o objetivo não é esse. Eu tenho que me avaliar primeiro. E para fazer isso, a pessoa tem que ter muita coragem, tá? Como diz aqui o gaúcho, o cara tem que ser muito macho, tá? Muito verdadeiro, porque normalmente a gente não consegue
normalmente a gente não consegue identificar erros na gente. Isso eu tiro por mim mesmo. Por mim mesmo. Então, quando eu tento fazer isso, eu fico perplexo, né? Quando eu consigo fazer isso, né? Quando eu consigo identificar, eu fico, que loucura! Como pode isso? Eu não notei que eu tinha tal e tal defeito. Por quê? Porque a primeira coisa que a gente faz é ler um texto, né? Vai numa palestra e aí que fala sobre uma mudança de atitude, né? Uma mudança de consciência. A primeira coisa que a gente vai fazer, vai pensar num fulano, no Beltrano, né? Que tá fazendo coisa errada, mas não é esse o objetivo. Não é esse. O objetivo é a gente pensar em nós, nos avaliar, né? Então tem aquela frase lá em Delfos, né, que dizia: conhece-te a ti mesmo. Por quê? Por que é importante a gente se conhecer, né? Conhece-te a ti mesmo. Olha só que frase maravilhosa. Por quê? Porque no momento que a gente se conhece, que a gente se procura se interpretar, né, se avaliar, a gente começa a ver que a gente tem muito a melhorar. E aí a gente não vai procurar defeito nos outros. Gente, é muito fácil procurar defeito nos outros. E o que adianta? Porque a pessoa que tem que melhorar, se eu encontrar defeito aqui, por exemplo, estou aqui na terreira, tá a minha gata aqui no sofá, né? Se eu posso encontrar o defeito dela, tá? Como exemplo aqui, tá? Que não tem ninguém aqui, o pessoal tá dormindo, tá? Então, assim, ó, é muito fácil a gente encontrar defeito numa pessoa, numa outra pessoa, tá? Como eu falei, é muito fácil. Mas o que adianta? Você tem que ter uma amizade, tem que ter um amor muito grande e uma sabedoria muito grande para poder chegar nessa pessoa, tá? E explicar para ela que ela tem um defeito, tá? E ela ter toda uma reciprocidade, vou dizer assim, um respeito, uma amizade muito grande contigo, com a pessoa, para ela se avaliar, que normalmente as pessoas não gostam. Ninguém gosta de chegar assim e receber assim, ó, na cara, assim, ó, na face, assim, ó, tu tem tal defeito, né? Isso eu tiro por mim, né? Isso eu tiro por mim. Mas aí é que tá. Então, assim, ó, leu o texto, tá? Foi na palestra, leu a mensagem lá no WhatsApp, aí aquela mensagem maravilhosa, cheia de luzes e sons, e aí bota aquelas imagens de Jesus, dos santos. O egoísmo, não deveis ser egoísta, né? Fala da maledicência, né? Fala daquelas pessoas negativas, né? Que a gente, né? Não, gente, não importa. Não importa as pessoas. Isso tudo tem que ser primeiramente avaliado por nós. A gente tem que ver primeiro se nós estamos sendo egoístas, tá? Se nós estamos sendo maledicentes, se nós estamos praticando ou não uma caridade verdadeira. Porque nós podemos mudar a nós mesmos, mas é muito mais difícil mudar uma outra pessoa. Entendeu? Então, assim, às vezes a gente dá uma palestra aqui na terreira, né? Nos dias de terreira mesmo, ou nos domingos, quando a gente faz a reunião, o palestrante sempre eu aprendi uma coisa, né? Quando eu frequentava aprendi assim uma coisa muito importante, tá? O palestrante ele tem que dar a palestra primeiro para si mesmo, tá? Como se estivesse falando para si mesmo e não para os outros, porque isso também é ser humilde. Isso é ser humilde, tá? Então o vídeo de hoje era sobre isso, tá? Sobre a caridade verdadeira e sobre esse problema que nós temos de quando vemos uma mensagem, tá? A gente procurar uma mensagem que evidencia um defeito, tá? Um defeito, né?
um sentimento ruim, qualquer tipo de coisa negativa. Então a primeira coisa que a gente faz, fulano é malicioso, fulano é egoísta, né? Fulano é invejoso, aquele fulano lá, ele é malicente. Não adianta nada isso aí. Não adianta nada. Procura em ti mesmo, procura te avaliar, tá? Melhora a ti mesmo em primeiro lugar. E depois depois, se tu tiver evolução suficiente, se tu tiver permissão, se a pessoa te dá permissão, se Deus te dá permissão, quando tu tiver uma qualidade de espírito puro, talvez, ser um guia, um protetor, tá? Que é bem complicado. Aí tu começa a ajudar os outros. A ajudar. Vejam bem, ajudar e não criticar. É difícil, eu sei que tudo isso é difícil, tá? Não estou falando aqui como se eu fosse uma pessoa perfeita. Longe disso, tem muito ainda que aprender. Tá? Muito, 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 muito. Mas eu gostaria de deixar essa mensagem para vocês aí, tá? Então, vamos avaliar as nossas ações. Quando for necessário, a gente tem que ter coragem para mudar, né? As nossas atitudes, as nossas consciências. Tá? Eu dou uma viradinha aqui para olhar o texto, tá? E saber o que fazer quando a gente ouve uma mensagem que pede uma mudança, né? Que identifica um defeito moral, né? Um defeito que prejudica, e não sair correndo, né? Entre aspas, né? Mentalmente, né? A gente já linkar com uma pessoa que, não, isso não adianta nada. Linka em ti mesmo. Faz a ligação daquela mensagem em ti mesmo e vê se tu não tá ali. Vê se tu não é aquela pessoa, se tu não é aquele irmão, né, que é maledicente, que faz uma caridade falsa. Tá, gente? Fiquem com Deus, tá? Que Deus abençoe a todos. Muita fé nesse momento. Se for possível, eu vou continuar fazendo esses vídeos, se o pessoal gostar, né? Então peço que deem um like aí, tá? Deem um like quem gostar, compartilhem, para a gente poder continuar, né? Fazendo esses vídeos e tentando ajudar as pessoas, tá? Tentando ajudar a mim mesmo também a me conhecer melhor, tá? Boa noite e fiquem com Deus.